e hoje nós vamos começar uma série de estudos, de 4 estudos, sobre a Epístola aos Filipenses, a chamada Carta da Alegria. Nos próximos 4 domingos, no culto da noite, nós vamos falar sobre alegria para a vida toda. Alegria para a vida toda. Porque eu entendo que, de fato, nós passamos por uma época agora, o chamado Carnaval, que é conhecida, é chamada de a época mais alegre, a época mais feliz do Brasil. E o Brasil é conhecido mundialmente pelo seu Carnaval. Ele é chamado de a terra da alegria, pelo menos nesses tempos, nesses dias desse feriado. O mundo traz uma alegria através desse feriado. Mas eu confesso para vocês que eu acho uma alegria um pouco estranha. É uma alegria um pouco estranha essa alegria do Carnaval, essa alegria que o mundo propõe, porque você percebe que é uma alegria que, para ser plenamente vivida, você precisa de alguma maneira se entorpecer, não é? A proposta do Carnaval, a proposta da alegria do Carnaval é uma proposta que você se alegra porque você se solta nesses dias. Você faz coisas que você normalmente não faz ao longo do ano. Você se solta, você bebe mais do que a média, você se permite algumas drogas que não são ilícitas, porque é quase como se as leis fossem suspensas nos dias de Carnaval, nas ruas em que os blocos estão festejando a alegria que existe aí fora. É uma alegria um tanto estranha porque você percebe que essa alegria já passou. É uma alegria que dura alguns dias, mas na quarta-feira de cinzas ela se encerra e nós somos obrigados a voltar à rotina normal. É uma alegria que normalmente se encerra na quarta-feira de cinzas e com uma baita de uma ressaca moral. Você deve ter conhecido, você deve conhecer pessoas que enfrentam isso. Curtiram muito o Carnaval, viveram dias de loucura, dias de se permitir tudo o que queriam, mas agora enfrentam, inclusive dentro de si, inclusive em suas mentes, em suas relações, as consequências de dias vividos na libertinagem, de dias vividos sem reflexão, sem pensar no que estavam fazendo. É muitas vezes dias de alegria que se encerram com luto, que se encerram com ressaca moral, que terminam em arrependimento por coisas feitas e que não foram bem pensadas. Essa é muitas vezes a alegria que o mundo tem a oferecer, que o mundo nos oferece e nos convida, por exemplo, nesses dias de Carnaval. Mas nós já vimos recentemente, refletindo sobre a palavra do Senhor, que a alegria que o Evangelho propõe para as pessoas, que a alegria a qual o Senhor nos convida através do Evangelho de Cristo é uma alegria completamente diferente. Não é uma alegria para alguns dias, é uma alegria para todos os dias da vida. Não é uma alegria para feriado, é uma alegria para todos os dias, sejam eles bons ou ruins. E nós vamos começar justamente a pensar sobre isso. O que é a alegria do Evangelho? Como nós podemos desfrutar dela em nossas vidas? Como nós podemos entendê-la e vivê-la dentro de nós? Ainda recentemente nós fizemos uma série de estudos sobre o Reino de Deus. E um desses estudos nós lemos em Romanos capítulo 14, verso 17, que o Reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Afinal, o que é a alegria do Espírito Santo? Como eu posso tê-la em minha vida? Como eu posso desfrutar? Se é uma alegria diferente da que o mundo propõe, afinal, como ela é? O que é ela, afinal? E nós vamos pensar sobre isso, nos perguntar tudo isso, olhando para a Epístola de Paulo aos Filipenses. Porque nós queremos entender sobre a alegria, nós precisamos consultar um especialista. E Paulo é um especialista. Paulo escreve a Epístola aos Filipenses, que fica conhecida na história como a Carta da Alegria. É uma carta ao qual, de cabo a rabo, do início ao fim, você vê Paulo vivendo, sentindo e expressando alegria. E o mais surpreendente de tudo, talvez você não saiba, Paulo escreveu essa carta quando estava preso. Paulo estava preso, vivendo o auge da perseguição ao Evangelho. Estava sendo perseguido, estava apanhando diariamente, sofrendo dores terríveis por amor ao Evangelho. Mas ainda assim, ele consegue escrever uma carta na qual ele expressa genuína alegria. Nem mesmo estando preso, nem mesmo sofrendo perseguições, Paulo perde a alegria do Evangelho. Afinal, que alegria é essa? Que de dentro da prisão, que de dentro da cadeia é tão forte que não se deixa abalar. Nós vamos olhar para Filipenses e tentar entender isso. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 1, Filipenses capítulo 1, leremos os versos 20 e 21. Filipenses capítulo 1, versos 20 e 21.
Antes de nós começarmos, é importante enfatizar este estudo de 4 domingos sobre alegria para a vida toda, que nós encontraremos em Filipenses, não é um estudo que vamos passar por todos os versículos do livro de Filipenses. Nós não vamos ler um a um e refletir um a um. Nós vamos, na verdade, entender quais são as principais ideias, os principais argumentos de Paulo, as principais falas dele dentro de cada capítulo, para assim tentar adquirir pistas, ideias de afinal como é essa alegria e como podemos desfrutar dela. A ideia é que nós vamos lançar oportunidades, lançar luz sobre o texto, para que mesmo ao longo da semana, na sua leitura diária, você possa ler Filipenses e descobrir segredos que estão nas entrelinhas desse texto. Não apenas crescer em comunidade, lendo o texto bíblico nos nossos cultos, mas crescer também individualmente em nossas leituras diárias da Palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versos 20 e 21, dizem assim: segundo a minha intensa expectativa e a esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Novamente, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo escreve a epístola aos Filipenses com muito carinho, com muito amor e com muita alegria. Isso porque a igreja de Filipos, essa cidade, é uma igreja que ele e Timóteo fundaram alguns anos antes. Nós lemos a história da fundação da igreja cristã em Filipos em Atos capítulo 6. Lá conta como Paulo e Timóteo, o jovem Timóteo, recém começando o seu trabalho junto com o apóstolo Paulo, viajam para Filipos e lá começam, em meio a muitas dificuldades, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles começam pregando algumas mulheres que se reuniam para lavar roupa perto de um local de oração. Lá, uma mulher chamada Lídia se converte, leva Paulo e Timóteo à sua casa e toda a sua família se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Mas a perseguição que Paulo e Timóteo sofrem naquela cidade é acima do normal. Lá eles são muito perseguidos, eles chegam a ser presos simplesmente porque libertaram uma menina que era endemoninhada dos demônios que a possuíam. Essa menina, ela tendo demônios dentro de seu corpo, ela tinha o poder da adivinhação e ela era escrava. Os seus senhores usavam o poder da adivinhação vindo do demônio, diz a palavra de Deus, que habitava dentro daquela menina para obter lucro com isso. As pessoas pagavam para consultar aquela menina sobre o que aconteceria nas suas vidas no futuro. Paulo e Timóteo percebem isso. Percebem que ainda que pareça uma situação agradável olhando de fora, na verdade não provém do Senhor. E libertam a menina da escravidão sobre a qual ela vivia, libertam a menina dos demônios que estavam em sua vida. E a partir do momento que eles saem, ela não mais adivinha sobre a vida das pessoas. Mas os senhores daquela mulher, daquela menina, ficam tão revoltados com isso que procuram os principais da cidade e dão um jeito de que Paulo e Timóteo sejam presos, porque lhes causaram prejuízo financeiro. Mas Paulo e Timóteo, que são incansáveis ministros da palavra de Deus, verdadeiros missionários, pregam a palavra de Deus onde eles estiverem. Eles estão presos e eles usam daquela oportunidade na prisão para continuar testemunhando e pregando a palavra de Deus. De maneira que, através de um momento miraculoso que acontece, eles testemunham ao carcereiro que era responsável por mantê-los trancados, eles testemunham sobre o Senhor Jesus Cristo. E aquele carcereiro e toda a sua família também vem a entregar a sua vida ao Espírito Santo de Cristo, vem a entregar as suas vidas ao Evangelho de Cristo por conta do testemunho e da mensagem de Paulo e de Timóteo. Mas a perseguição ali é tão grande que Paulo e Timóteo não conseguem ficar ali muito tempo. Atos capítulo 16 não diz exatamente quanto tempo eles ficaram, mas demonstra que foi pouco tempo. Ainda assim, foi o suficiente para deixar ali alguns poucos cristãos fiéis à palavra de Deus, que continuam cultuando ao Senhor Jesus Cristo, vivendo o Evangelho do Reino e pregando naquela cidade as outras pessoas que não conhecem a salvação do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo e Timóteo têm tanto carinho por aquela igreja. Ainda é uma igreja muito nova, ainda é uma igreja que sofre muitas perseguições, você percebe no texto bíblico, mas que
persiste na palavra de Deus. Paulo tem tanta alegria a escrever aquelas pessoas, porque sabe que eles estão enfrentando perseguições internas, perseguições externas naquela igreja, e ainda assim tem lutado para permanecer fiel à palavra do Senhor Jesus Cristo. A alegria que Paulo expressa nessa carta é uma alegria de um pai ou de uma mãe que olha para os seus filhos, vê que eles estão enfrentando provações, dificuldades, desafios, perseguições, mas ainda assim estão resistindo, ainda assim estão perseverando nos caminhos do Senhor, e por perseverar estão crescendo em Cristo. Você consegue imaginar o que é a alegria de um pai ou de uma mãe que vê isso? Olha para os seus filhos, vê que eles estão enfrentando tantas dores, tantas dificuldades, tantas perseguições, mas estão perseverando em Cristo. Essa é a alegria de Paulo quando escreve essa epístola. Ele nos revela logo no primeiro capítulo que ele está realmente preso. Nós não conseguimos saber onde ele está preso, ele não conta na carta, e é difícil traçar esse dado histórico, porque Paulo foi perseguido em tantos lugares e preso em tantas cidades diferentes, que é impossível dizer se ele estava preso em Roma, se ele estava preso em Éfeso, ou em alguma das centenas de cadeias pelas quais ele passou. Mas o fato é, como nós já mencionamos, Paulo está enfrentando uma barra pesadíssima. Se você acha que as nossas cadeias hoje têm condições ruins, imagine naquela época. Imagine naquela época em que os presos não eram considerados com direito algum. Os presos eram constantemente batidos e eram deixados tantas vezes a passar fome dentro das suas celas. Imagine o tamanho da barra que Paulo está passando. Mas ainda assim ele está alegre. Ainda assim ele escreve uma carta com alegria. Uma carta na qual você percebe a alegria do início ao fim. E você percebe que não é uma alegria fingida. Paulo não está, como muitas vezes fazemos, fingindo estar bem para que os outros fiquem bem. Ele não está fingindo estar bem para que os crentes de Filipos se sintam tranquilos. Não, ele está genuinamente feliz. Ele está feliz por si mesmo, ele está feliz pelos cristãos de Filipos. E isso é uma coisa que, olhando de fora, a gente não entende. E por isso a gente precisa mergulhar no texto. A gente precisa mergulhar na palavra de Deus para tentar entender como é que Paulo, enfrentando tantas dificuldades, tantas mazelas, consegue reter a alegria em sua vida. Como ele consegue expressar tanta alegria. Porque cá entre nós, se fosse algum de nós no lugar dele, provavelmente nós não nos sentiríamos como ele se sentia. Provavelmente nós estaríamos deprimidos, provavelmente nos sentiríamos derrotados, pensando que a nossa vida não vale a pena, que as nossas lutas não valeram a pena. Tantas vezes enfrentamos muito menos do que Paulo enfrentou e já desanimamos. Então, como Paulo passa por tudo isso, como ele está vivendo tudo isso, como ele está no fundo do poço, no olho do furacão, e ainda assim tem alegria. Alegria para si mesmo e alegria para transmitir aos outros. Alegria para si mesmo e alegria para contagiar a vida das pessoas à sua volta. Afinal, Paulo, como? Então nós temos que olhar para o texto bíblico. Quando você olha para esse primeiro capítulo, você já começa a ver coisas muito interessantes. Ele começa no primeiro verso, apresentando a si mesmo e Timóteo, dizendo: eu estou escrevendo aqui junto com Timóteo. E vocês nos conhecem, somos o Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus Cristo. É interessante porque essa não é a maneira tradicional como Paulo começa uma carta. Paulo normalmente começa dizendo: servo e discípulo, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e então ele começa a sua carta. Mas aqui ele só diz servo do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque em Filipos, para aquela igreja a qual ele está escrevendo, ele não precisa apresentar suas credenciais de apóstolo. Ele é, como eu disse já, muito amado por essa igreja, ele é cuidado por essa igreja. Essa igreja já reconhece que Paulo é um enviado do Senhor que pregou o Evangelho ali. Em muitas outras igrejas, Paulo tem que apresentar suas credenciais. E em muitas outras igrejas, Paulo é questionado sobre a sua autoridade. Então ele tem que afirmar: eu sou apóstolo enviado pelo próprio Cristo. Mas para Filipos não, ele está falando com amigos, ele está falando com filhos na fé. Então ele apenas diz: servos do Senhor Jesus Cristo, que vocês conhecem bem e que amam muito vocês. Ele diz logo no verso 3, que todas as vezes que ele se lembra dos cristãos de Filipos, ele enche o seu coração de alegria. Ele dá graças ao Senhor pela vida daquelas pessoas e ele ora, suplica ao Senhor pela vida deles.
Ele diz que ele se sente assim em relação aos filipenses, porque ele reconhece nos filipenses coparticipantes da graça de Deus, mas também das suas lutas e das suas prisões. Ele conhece os filipenses e sabe que os filipenses se fizeram parceiros do seu ministério. Ele diz: eu sei que vocês são meus parceiros, vocês estão comigo na graça de Cristo, mas vocês também estão comigo, vocês me acolheram e me abraçaram nas lutas que eu tenho vivido. Eu sei que vocês são meus parceiros, que vocês me abraçaram e me acolheram com tudo que vocês têm e que tudo que são. Vocês são meus amigos e meus parceiros para o que der e vier em relação ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos conta já no final dessa epístola que quando ele precisou de sustento, mais de uma vez, a igreja de Filipos reuniu o pouco que tinha e enviou a ele. Mas quando ele precisava de ânimo, quando ele precisava de apoio, quando ele precisava de ajuda moral, apoio moral para perseverar no Evangelho, a igreja mandou Epafrodito. A igreja mandou um dos seus para estar com Paulo, abraçar Paulo e dizer: Paulo, vamos em frente. Paulo, você está fraco, se apoie em mim e vamos continuar. A igreja que estava com Paulo para o que der e vier. A igreja que se fez coparticipante do ministério de Paulo, seja na graça de Cristo ou seja nas lutas e prisões. Paulo então começa a dizer nos versos 10 e 11 qual é o desejo dele para a vida daquelas pessoas: que eles cresçam a cada dia em amor, porque crescendo em amor uns para com os outros e amor para com Deus, eles experimentarão das coisas superiores, das coisas que vêm do alto, das bênçãos que o Senhor Deus envia. E eles conseguirão permanecer irrepreensíveis e sinceros na fé, como cristãos que dão fruto até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. E aí no verso 12 ele toca na ferida, ele fala da sua prisão, porque Paulo está alegre, manifestando a alegria que ele tem pela vida dos filipenses, mas ele não vai esconder que ele está preso, ele não ignora, ele não esqueceu que ele está preso, ele não está fingindo que ele está bem para simplesmente alegrar. De maneira que ele fala com naturalidade da sua prisão. E a coisa começa a ficar interessante a partir do verso 2. Ele diz para que os cristãos de Filipos não desanimem, porque ainda que ele esteja preso, na verdade a prisão dele está contribuindo para o crescimento do Evangelho. Ele diz: não fiquem tristes, porque a minha prisão não está atrapalhando o crescimento do Evangelho, muito pelo contrário, a minha prisão está contribuindo para a propagação da palavra de Deus. Primeiro, diz ele no verso 13, porque aqui onde eu estou preso, eu tenho a oportunidade de pregar a guarda pretoriana. Eu sou cuidado, eu sou mantido, eu sou vigiado pela guarda pretoriana, uma das tropas de elite do exército romano. E ele diz: aqui onde eu estou, eu tenho a oportunidade de pregar, de testemunhar aos meus carcereiros. Então a palavra do Evangelho não parou, muito pelo contrário, continua daqui de dentro. Mas ele diz também no verso 14, que além disso, a prisão dele tem encorajado outras pessoas a pregar o Evangelho. Irmãos, vendo que Paulo está preso por amor ao Evangelho, ao contrário, ao invés de se sentirem desencorajados e com medo, têm se sentido mais encorajados a continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que algumas pessoas têm pregado por inveja, diz ele no verso 15. Ele sabe que algumas pessoas, vendo que Paulo ficou conhecido por pregar o Evangelho, vendo a projeção que Paulo tinha, estão pregando o Evangelho também, mas por inveja. Querem projeção social, querem ficar famosos, querem ficar conhecidos por isso. Mas há outros, ele diz no verso 16, que têm pregado o Evangelho por um amor genuíno a Cristo. Outros têm pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo porque realmente amam a palavra de Deus, amam o ministério da pregação da palavra de Deus. No verso 17 ele diz: olha, esses que estão pregando por inveja acham que estão me fazendo um grande mal. Esses que estão pregando por inveja acham que eu estou ficando triste com isso, acham que eu estou aqui na cadeia, mal, dizendo: poxa, agora o fulano se destaca enquanto eu estou preso. Acham que eu também estou com inveja deles. Mas então no verso 18 ele diz: sabe de uma coisa, eu não estou nem aí para a motivação deles. Eu não estou nem aí se eles estão pregando o Evangelho por inveja de mim, ou se eles estão pregando o Evangelho por amor ao Evangelho. Não faz a menor diferença para mim, diz ele, conquanto o Evangelho esteja sendo pregado. Se Cristo está sendo pregado, diz ele, seja por inveja ou seja por amor ao Evangelho, tanto faz, eu estou feliz, diz ele.
contanto que a mensagem de Cristo esteja sendo pregada, eu me alegro e ainda mais me alegrarei, é o que ele diz. O Evangelho continua. Eu estou de fato preso, mas não tem problema, porque a pregação do Evangelho continua, seja aqui de dentro ou seja lá fora, seja por mim aqui mesmo ou seja por outros do lado de fora. O importante é que a palavra de Cristo continue sendo pregada. E então ele entra no texto que nós lemos. Então ele começa no verso 20 e 21 dizendo: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está dizendo é: olha, a minha única expectativa, a coisa que eu mais quero na vida, e eu tenho certeza, eu sei muito bem que eu não serei frustrado e nem envergonhado, é continuar lutando com toda a determinação e ousadia, agora e para sempre, para que Cristo seja engrandecido, para que Cristo seja glorificado e adorado através do meu corpo. Se pela vida ou pela morte, tanto faz. A minha única expectativa, meu único desejo, e eu tenho certeza que eu não serei frustrado e nem decepcionado, é que Cristo seja engrandecido, glorificado e adorado em meu corpo. Se for pela vida, amém. Se for pela morte, também, diz Paulo. Se for para viver, está ótimo, diz Paulo, eu vivo para Cristo. Se for para morrer, está ótimo, eu vou para Cristo. Entende? Paulo ama tanto servir a Cristo, que a única coisa que importa a ele é que Cristo seja glorificado. Eu estou preso, talvez eu seja morto, não tem problema. Se eu viver, vivo para Cristo. Se eu morrer, morro para Cristo de qualquer maneira. O importante é que Cristo será glorificado no meu corpo. Se for meu corpo respirando, amém. Se for meu corpo não respirando, também não tem problema, diz Paulo. Se Cristo for glorificado através da minha vida, beleza. Se Cristo for glorificado através da minha morte, também, está tudo certo, não tem problema, está tudo resolvido, diz Paulo. E aí o que a gente entende olhando para esse texto é que Paulo ama muito mais a Cristo do que a própria vida. Paulo ama muito mais a Cristo do que a própria vida, de maneira que ele está disposto a abrir mão da própria vida se isso trouxer mais glória ao Senhor Jesus Cristo. Se para trazer mais glória ao Senhor Jesus Cristo eu tiver que morrer, eu tiver que me tornar um mártir, eu tiver que ser esquartejado, amém, diz Paulo. O mais importante da minha vida é Cristo. Eu amo Cristo tanto mais do que eu amo a minha vida, que não tem problema. Eu estou em paz com isso. O importante é que Cristo seja glorificado no meu corpo, quer seja pela morte, quer seja pela vida. E é por isso que Paulo está feliz. Paulo, de alguma maneira, fala zombando, tirando sarro da morte e daqueles que o aprisionaram, como que dizendo: vocês acharam que me prendendo iam me tirar a alegria? Vocês acham que me prendendo iam parar a propagação do Evangelho? Vocês acham que me prendendo, ou talvez até me matando, isso deixa de trazer glória a Cristo? Vocês acham que me matando isso traz vergonha ao nome de Cristo e para a obra de Deus? Diz Paulo, de maneira nenhuma. Se eu continuo aqui, vivo, eu continuo pregando da cadeia, e outros pregando de fora. E se vocês me matam, eu me torno um mártir, e isso encoraja mais pessoas a que vivam para o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo de uma certa maneira: querido, para mim não tem derrota. Permanecendo em Cristo, não tem a menor chance de vocês me derrotarem. Porque viver é vitória, e morrer, diz ele, é lucro. Se o mundo me deixar viver, eu dou glória a Cristo através da minha vida. E se o mundo me matar, eu dou glória a Cristo através da minha morte. Simples assim. Se eu vivo, continuo pregando o Evangelho, daqui da cadeia. Se eu morro, eu estou com Cristo, meu Senhor e Salvador. E que coisa há de melhor para aquele que ama a Cristo? Paulo está genuinamente feliz. Paulo está rindo da prisão e está rindo da morte. E entenda, Paulo não está louco. Paulo não está rindo de dentro da cadeia porque ele está louco. Ele está rindo porque ele é inteligente, porque ele já entendeu que permanecendo em Cristo, vivendo por Cristo e para Cristo, não há a menor chance dele ser derrotado. Ele pode ser morto, derrotado de maneira nenhuma. Ele entendeu que até morto ele está no lucro. Paulo está dizendo aqui o que ele diz também em Romanos capítulo 8: em Cristo eu sou mais do que vencedor.
Em Cristo não existe a menor chance do mundo me derrotar. Não existe a menor chance dos homens me derrotarem. Não existe a menor chance do mal me derrotar. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, versos 31 a 39, ele diz, falando justamente das provações que a igreja em Roma também enfrentava. Ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entendeu que Paulo disse em todas essas coisas? Ele fala de morte, ele fala de espada, ele fala de guerra, ele fala de torturas, ele fala de perseguições, e ele não diz depois dessas coisas seremos vencedores, ele diz em todas essas coisas. Ele está dizendo em meio a todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Sangrando, espancados em praça pública, perseguidos, jogados em cadeias, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que ele está dizendo está em plena coerência, em plena harmonia com o que o Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 16, verso 33. Quando o Senhor Jesus Cristo está prestes a ser preso, a ser afastado dos seus discípulos, ele faz um longo discurso no capítulo 16 de João, preparando os seus discípulos para as lutas que eles terão de enfrentar. E no final ele diz assim: eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo aos discípulos é que eles terão sim aflições, angústias, perseguições, sofrerão espancamentos e serão tirados aquilo que eles têm. Mas assim como o próprio Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, Ele dará aos seus discípulos que perseverarem a mesma vitória. Mas aqui, para entender bem isso, você tem que entender qual é o conceito de vitória de Paulo. Porque você já deve ter começado a perceber que para Paulo vitória não é bem o que a gente entende por vitória. Para Paulo, vitória é ver Cristo glorificado através da sua vida. Para Paulo, vitória é ver Cristo glorificado reinando sobre todos um dia. Vitória para Paulo não é abrir um negócio e ficar rico. Vitória para Paulo não é ver os filhos formados. Vitória para Paulo não é ter a casa própria quitada com 2 carros na garagem. Vitória para Paulo não são esses conceitos materialistas que nós temos de vitória. Paulo nos ensina que essas coisas que eu citei, ter um negócio próprio, ter filhos formados, ter casa própria quitada, ter viagens na vida, são coisas boas e devem ser buscadas, podem e devem ser buscadas. Mas Paulo está dizendo que esse não pode ser o maior sonho da sua vida. Esse não pode ser o maior objetivo da sua vida. Essa não pode ser a razão maior dos seus esforços. Sabe por quê? Porque se for, a sua vida é muito pequena. Se o seu maior sonho como cristão é ter bens materiais, a sua vida é muito pequena. Eu me lembro de um pastor recentemente contando uma experiência que ele viveu em um velório. Cidade pequena do interior, ele está em um velório, acompanhando aquele tempo ao longo da madrugada. O velório ia seguir a madrugada dele. E ele está ali parado, acompanhando a família com alguns diáconos à sua volta. E ele puxa assunto com 2 diáconos que estão perto dele e ele diz: qual é o maior sonho da vida de vocês? Qual é o maior desejo da vida de vocês? O que vocês querem deixar na terra quando vocês partirem? E um daqueles diáconos diz para ele assim: meu maior sonho é deixar uma vida confortável para os meus filhos. É deixar uma casa bem imobiliada e conforto financeiro
para os meus filhos. E a noite segue adentro. Mas aquele pastor conta que quando chegou em casa e colocou a cabeça no travesseiro para dormir, ele ficou triste, porque ele lembrou do que aquele irmão tinha dito e ele disse: como é triste quando o maior sonho da sua vida pode ser resolvido com um carnê das Casas Bahia. Como é triste quando o maior sonho da sua vida pode ser resolvido com um carnê da Casas Bahia. Como é triste, como é pequena a vida, quando a vida pode ser resolvida apenas com um prêmio da loteria. Porque nós fomos feitos para mais. O Senhor quer mais de nós e quer muito mais para nós. De fato, você pode, deve buscar essas coisas, mas ela não pode ser o sonho último da sua vida. Se bens financeiros, casa própria quitada, conforto financeiro foi o maior dos sonhos da sua vida, você tem muito motivo e muita razão em ser uma pessoa medrosa e preocupada. Se o maior sonho da sua vida é ter apenas conforto financeiro, eu acho que você tem todo motivo para perder o sono à noite, ser uma pessoa ansiosa e preocupada. Sabe por quê? Porque qualquer esquina pode destruir seus sonhos, porque qualquer doença pode acabar com a sua vida e você se sentir derrotado, porque qualquer acidente de carro, qualquer ônibus desgovernado pode destruir a base e o sentido da sua vida. Se o seu sentido, se o seu sonho maior, se o seu plano é simplesmente uma vida materialmente satisfeita, diz Paulo. Mas para Paulo é diferente. Paulo consegue se sentir vencedor, tendo perdido tudo o que ele tem, sendo tão perseguido, porque o sonho dele não é ter conforto na vida. O sonho dele é ver Cristo glorificado em sua vida, através da vida ou através da morte, para ele tanto faz. O objetivo maior dos esforços de Paulo, o maior tesouro que ele elegeu para o coração dele é Cristo glorificado, reinando soberano sobre a sua vida e reinando soberano sobre o mundo. Paulo vive o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, verso 33. Lá o Senhor Jesus Cristo diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas, todas essas outras necessidades da sua vida, o Senhor te acrescentará. Para Paulo, o mais importante da vida dele é glorificar ao Pai servindo ao Filho. E ele sabe que isso vai acontecer, seja ele vivo ou seja ele morto, vai acontecer de qualquer jeito. Apocalipse nos conta que um dia todo joelho se dobrará diante de Cristo. Então Paulo está dizendo: eu estou tranquilo, eu estou feliz, preso, sabe por quê? Porque eu luto uma luta que já é uma vitória ganha, porque não há como perder. A vitória de Cristo reinando sobre todo mundo já está prometida, já está profetizada, já está garantida. Não há a menor chance do mundo destruir o meu maior sonho, porque o meu maior sonho é Cristo entronizado sobre todo o universo. É Cristo glorificado em todas as vidas e através de todas as vidas. E a questão é a seguinte: se o seu sonho é simplesmente um sonho material, realmente, como eu disse, você tem todo motivo para estar preocupado. Porque uma doença, uma demissão, um divórcio, um acidente pode destruir tudo que você tem, tudo que você sonha, em um estalar de dedos simplesmente. Mas, se o seu sonho é o reino de Deus, se o seu sonho é servir a Cristo para que Ele seja entronizado sobre todo mundo, se você até trabalha, estuda, acorda cedo, corre atrás, se esforça, mas nada disso é o tesouro do teu coração, se o tesouro do teu coração é Cristo, então você pode dormir tranquilo, porque isso acontecerá com certeza. Quando Cristo fala sobre buscar o reino de Deus, antes de mais nada, e esperar que as outras coisas não sejam acrescentadas, Ele não está falando para você largar a sua profissão, Ele não está largando para você largar os seus estudos, Ele está falando que na sua profissão, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, em tudo que você faz, o objetivo primário seja o reino de Deus. Isso é acordar cedo, sentar na sua cadeira, no seu trabalho ou dentro do carro, seja lá com que você trabalha, e dizer assim: eu estou indo para o meu trabalho porque eu preciso sustentar a minha família, mas o mais importante para mim aqui hoje não é ganhar dinheiro. O mais importante é que através do meu trabalho, das minhas palavras, dos meus pensamentos, das minhas ações, do produto que eu vendo, o nome de Cristo seja glorificado, que de alguma maneira eu consiga transmitir o Evangelho de Cristo às pessoas que compram de mim no balcão, que seja, mas que as minhas palavras e ações transmitam o reino de Deus. Isso é o mais importante para mim, porque eu creio que fazendo isso, vendendo um produto bom por um preço justo,
eu já estou glorificando a Cristo. E Cristo será glorificado no meu trabalho, apesar do meu trabalho, ou mesmo que seja sem o meu trabalho. No que eu fizer, o reino de Deus será prioridade. E eu creio que fazendo isso, o Senhor vai me acrescentar o que for preciso. No meu trabalho, nas minhas relações com os colegas, a lógica que eu viverei não será a lógica da competição a qualquer custo, mas será a lógica de que eu serei sal e luz na vida dessas pessoas e propagarei o evangelho do reino a elas. Em tudo que eu fizer, a prioridade, o meu maior objetivo será glorificar a Cristo. Então, se eu estiver neste emprego ou naquele emprego, se eu estiver neste lugar ou naquele lugar, tanto faz. O importante é que Cristo será glorificado na minha vida e através da minha vida. E este sonho ninguém rouba, este sonho ninguém destrói. Posso sim perder o emprego, posso sim passar por dificuldades financeiras, posso sim sofrer doenças, mas nada disso me afastará do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo será glorificado na minha vida se eu tiver emprego, mas Cristo será glorificado na minha vida se eu não tiver. Se eu tiver muito e todos os sonhos materiais, todos os desejos materiais que eu tenho, Cristo será glorificado através dos meus bens. Não usarei meus bens para trazer glória a mim mesmo, mas para trazer de alguma maneira glória a Cristo. Mas se eu também não tiver tanto quanto eu sonho, se eu não conseguir passar minhas férias em Dubai, se eu não conseguir todos os bens que eu quero, Cristo será glorificado em minha vida do mesmo jeito. O mundo tirará coisas de mim, mas não tirará e não deixará, não destruirá o maior sonho da minha vida, que é ver o reino de Deus proclamado no mundo inteiro. Se você é o homem ou a mulher que Cristo se refere em Mateus capítulo 6, versos 33, quando ele diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e aguardar pacientemente até que o Senhor proveja todas as suas outras necessidades, então você é como Paulo, invencível, inderrotável, e tem motivo para viver a alegria de Cristo todos os dias. E assim você descobre como ser feliz tendo muito ou ser feliz tendo pouco, porque você diz: o importante é que o meu sonho está sendo realizado, eu estou vivendo o sonho. E as pessoas te perguntam: o sonho de ter tudo o que quer? Não, o sonho de ver o nome de Cristo sendo proclamado, porque afinal Cristo é mais importante para mim do que os meus bens, Cristo é mais importante para mim do que o meu conforto, e Cristo está assim sendo diariamente pregado e proclamado através das minhas vidas. Então eu estou feliz, então eu consigo estar feliz, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as situações sejam complicadas, Cristo está sendo glorificado em minha vida, e assim eu consigo ser feliz tendo pouco, e assim eu consigo ser feliz não tendo tudo que um dia quis, assim eu consigo reter a alegria, ainda que às vezes os dias sejam maus. Eu não sou muito em falar em segredo da alegria, porque isso parece autoajuda, não é? Mas aqui eu quero te mostrar em claras palavras qual é o segredo da alegria de Paulo. Como é que Paulo, enfrentando tudo isso, consegue reter, expressar e contagiar outros com alegria. O segredo de Paulo é uma vida de total e completa entrega ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de maneira que o Evangelho se torna para Paulo mais importante do que a própria vida. O segredo de Paulo é uma vida de total e completa entrega ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de maneira que o Evangelho é para Paulo mais importante do que a própria vida. Ele já disse isso em Atos capítulo 20, verso 24. Ele diz assim: porque em nada eu considero a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo claramente: nada de precioso é na minha vida, só uma coisa: proclamar o Evangelho de Cristo. Eu não tenho a minha vida por preciosa. A única coisa de realmente importante, de realmente preciosa que eu tenho dentro de mim é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Diz ele explica em Gálatas capítulo 2, verso 20, um texto que eu frequentemente cito daqui de cima. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo diz: eu não tenho nada meu de precioso na minha vida conquanto eu proclame o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque na verdade esse Paulo que você está vendo aqui não vive mais para Paulo, nem é Paulo vivendo dentro desse corpo de Paulo que você está vendo.
É o Espírito de Cristo vivendo dentro do corpo de Paulo. O Espírito de Cristo tomou a minha vida, e eu não a vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Então o mais importante que eu tenho é Ele, e não é mesmo a minha vida. Minha vida eu já entreguei, meu Deus. Minha vida eu já entreguei para Cristo, entreguei aos pés da cruz, para Ele fazer de mim o que Ele quiser. E Ele está fazendo de mim o que Ele quer, glorificando o nome dEle através da minha vida. Então está tudo bem, então está tudo certo, ainda que às vezes as coisas sejam difíceis, né? Ele diz ainda em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15: de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-os cada vez mais eu seja menos amado. Paulo está vivendo momentos difíceis aqui em 2 Coríntios com a igreja de Corinto, vivendo dificuldades, pressões, sendo cobrado pela igreja, sendo pressionado, vivendo momentos difíceis, mas ele diz: não tem problema, de muito boa vontade eu me gastarei e me deixarei desgastar pelas vossas almas, ainda que amando vocês cada vez mais, vocês me amem cada vez menos. Paulo se entrega tanto ao ministério da palavra que ele diz: sim, de boa vontade eu me gastarei e me deixarei desgastar, ainda que viver em função do Evangelho desgaste meu corpo, minha alma, me canse e me faça sofrer às vezes, de muito boa vontade eu continuarei me gastando pelo Evangelho de Cristo, porque eu nada tenho na minha vida por preciosa, conquanto eu cumpra a carreira que me foi proposta de proclamar e testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo até os confins da terra. Paulo ama tanto o Evangelho que não tem problema nenhum em gastar e desgastar a sua própria vida pela salvação do Senhor Jesus Cristo sendo espalhado no mundo todo. Paulo é feliz porque ele não vive para perseguir a própria felicidade, mas ele vive para a propagação do Evangelho, para a glorificação do nome de Cristo. Não importa o que aconteça comigo, diz Paulo, se o Evangelho estiver sendo anunciado, está tudo certo e eu estou feliz. Paulo descobriu que a alegria da vida está em comprometer-se totalmente, integralmente com algo maior do que ele mesmo, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo foi eleito no coração de Paulo o seu verdadeiro tesouro, o seu maior sonho. E vivendo para isso, Paulo encontra felicidade, encontra alegria. Ele se sabe inderrotável no desejo dele e na luta dele. Ele entendeu que entregando a sua vida a Cristo e se comprometendo de corpo, alma e coração com o anúncio do Evangelho, ele se sente verdadeiramente feliz. E não é uma felicidade, não é uma alegria que passa na quarta de cinzas. A alegria de viver no Evangelho e para Cristo é uma alegria que não acaba na quarta de cinzas. É uma alegria que não precisa de entorpecentes para se sentir bem. É uma alegria que nem mesmo a morte consegue destruir. Por isso ele está preso, ele está correndo o risco de ser morto, e ele está bem, ele está tranquilo, ele está feliz. Ele tem felicidade, ele tem alegria para si, para transbordar para os outros, para contagiar para os outros. Porque ele diz: querido, eu estou aqui e está sendo uma barra, mas Cristo está sendo glorificado, então está tudo certo. Cristo está sendo glorificado, o Evangelho está sendo pregado, e não tem mais nada de importante na minha vida. Então, se eles me libertarem e eu puder continuar propagando o Evangelho, eu saio propagando por aí feliz. Mas se eu for morto, eu estou feliz também, porque a minha vida foi usada para a propagação do Evangelho, e a minha morte será usada para encorajar mais pessoas. O segredo, o primeiro segredo que nós aprendemos em Filipenses sobre a alegria é entregar a sua vida integralmente, inteiramente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas entregar realmente, de maneira que você não vive mais para si, mas vive para Ele. O seu maior sonho não é o seu próprio conforto, mas o seu maior sonho é ver Cristo glorificado e entronizado através do que você é e do que você tem. Quando esse é o seu sonho, quando esse é o objetivo da sua luta, todos os dias, no acordar e no deitar, então você é inderrotável, porque a promessa já está garantida pelo Deus que fez todo o universo. O seu sonho é indestrutível, quando o seu sonho é ver Cristo entronizado sobre toda a terra, porque a palavra nos garante, Ele virá, e naquele dia, todo joelho se dobrará a Ele. Você pode orar comigo? Eu peço que você abaixe a sua cabeça e ore comigo, porque de fato percebemos nesse texto que, ainda que conheçamos o Evangelho e tentemos viver o Evangelho, muitas vezes não vivemos o Evangelho de uma entrega verdadeira,
de uma entrega real e de uma entrega total. Nós percebemos que flertamos com o Evangelho, vivemos aspectos do Evangelho, mas não nos entregamos total e integralmente a Ele. Percebemos que vivemos o Evangelho, mas buscando primeiro outras coisas. Que não fazemos de Jesus Cristo e da sua glória o sonho primeiro e maior de nossas vidas. E é por isso que penamos tantas vezes. É por isso que não conseguimos desfrutar da alegria de Cristo. É por isso que vivemos com o coração cheio de medos e de ansiedades. Em Paulo, podemos aprender a amar a Cristo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, de maneira que Ele seja soberano dentro de nós. E a nossa alegria não seja obter coisas, mas seja viver para Cristo. Abaixa a sua cabeça agora e ore ao Senhor, perguntando a si mesmo se esse é o Evangelho que você tem vivido, se essa é a vida que você tem vivido, uma vida de entrega. E se não tem sido, se você tem eleito em seu coração outros ídolos, se você tem colocado como a sua busca primeiro tantas outras coisas, peça o perdão ao Senhor por essa idolatria. Peça a Ele que te transforme, que te mude, que ensine a colocar o seu coração e o seu tesouro em Cristo e na proclamação do Evangelho, como foi a Paulo, para que assim você possa desfrutar da verdadeira alegria que Ele tem a oferecer. Que você possa ser como Paulo, um inderrotável, que vive para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos diante de Ti com os nossos corações alegres pela maneira como a Tua Palavra fala conosco, Pai. Nós estamos aqui também rogando por mais da Tua presença, porque, Pai, percebemos aqui que nem sempre vivemos como deveríamos, porque amamos o Senhor e a Tua Palavra, mas não amamos com a intensidade, com a entrega que deveríamos amar. Vivemos distraídos por tantas buscas, vivemos distraídos por tantas necessidades que temos, por sonhos do nosso próprio coração, quando deveríamos ter entregue tudo isso diante do Teu altar. Deveríamos ter eleito o Teu reino como a maior prioridade de nossas vidas, Pai. Deveríamos viver para a Tua glória e não pelos nossos próprios desejos, Pai. Deveríamos viver sabendo que o Senhor cuida de nós, que nós devemos lutar e trabalhar pelo Teu reino, certos de que o Senhor cuidará de cada necessidade nossa. Pai, perdoa porque tantas vezes não vivemos na alegria e achamos que o problema está à nossa volta, quando na verdade o problema está dentro de nós. Não desfrutamos da alegria do Evangelho porque vivemos ensimesmados, vivemos fechados em nós mesmos e não buscamos a Tua face e o Teu reino em tudo o que façamos. Pai, transforma-nos pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra. Pai, ensina-nos a viver buscando a Ti, buscando o Teu reino em todas as coisas. Vidas de entrega, que amam mais o Senhor Jesus Cristo do que a própria vida. É o que nós pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.